Querido irmão, querida irmã, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro e hoje um encontro muito especial, porque vamos dar uma olhada panorâmica sobre os programas que fizemos até hoje. E iluminados e guiados, eu quase que diria, orientados por Santo Afonso, nesse olhar vamos tentar descobrir algumas atitudes fundamentais que Santo Afonso pede para nós nesse nosso caminhar espiritual. Então, sejam todos muito bem-vindos para esse novo programa, A Redenção. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Padre Everson. É muito bom a gente poder encontrar e hoje com essa finalidade, de poder revisitar o caminho percorrido durante todos esses programas, meditando a prática do amor a Jesus Cristo. E hoje ver as virtudes, o que Santo Afonso nos indica? Esse itinerário espiritual que quem ama a Jesus Cristo deve fazer. Então é um convite muito especial para você, para mim. Nós podemos meditar juntos, Primeiramente o Padre Everson e a Vanessa, depois eu dei continuidade nessa meditação. E agora vamos retomar estes pilares ou estes degraus, Acho que a gente pode pensar dessa forma, Padre? Como se fosse uma escada e cada virtude que Santo Afonso nos apresenta é um degrau para que a gente possa viver nessa prática do amor. E é interessante como várias pessoas que estão fazendo esse caminhar conosco perceberam que não é um programa, simplesmente programa, é uma proposta de um caminhar subindo na espiritualidade do amor a Deus, E por isso nós pedimos que o Espírito Santo sempre nos ilumine, sempre nos guie, sempre faça com que nós estejamos abertos à proposta de Deus. Venha, Espírito Santo. Momento de deixar que a palavra de Deus nos ilumine, nos inspire na prática do amor a Jesus Cristo. Por isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, e hoje vamos meditar dos versículos 34 a 38. Mateus 22, de 34 a 38. Quando ouviram que Jesus tinha feito calar os saduceus, os fariseus reuniram-se e um deles, um doutor da lei, perguntou-lhe para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O principal mandamento aqui, o primeiro: amarás o Senhor teu Deus. E o amor é uma palavra que vem nos acompanhando em todo esse itinerário. Inclusive a obra se chama A Prática do Amor a Jesus Cristo. E por isso essa leitura hoje nos inspira, nos ajuda. O amar a Deus, mas o segundo mandamento que vem na sequência também está ligado ao primeiro, Padre Everson? Porque amar a Deus e amar ao próximo, eles são inseparáveis. Que se fundem num só mandamento. Por isso São João vai dizer: é mentiroso aquele que diz que ama a Deus que não vê
se não ama o próximo que vê. Mas, Marcos, eu estava refletindo hoje, de um modo especial, não só hoje, esses dias, Santo Afonso teve uma preocupação ao fazer uma proposta de espiritualidade, não para um grupo selecionado, não é. Santo Afonso, ele era popular, ele queria que todas as pessoas tivessem uma caminhada bonita nessa, você usou agora há pouco a expressão, a escada, que subissem pela escada, e a escada melhor é o amor. E por isso ele começa a refletir que quem ama corresponde ao amor primeiro que Deus tem por nós. E é interessante que todo o livro, a Prática do Amor a Jesus Cristo, é uma reflexão sobre o amor, né? E ele utiliza a carta de São Paulo aos Coríntios, o amor é paciente, o amor... Ele foi colocando, ele vai fazendo uma reflexão muito calma, muito tranquila, que nós passamos nesses 30 programas. Mas então, hoje nós vamos dar uma olhada muito rápida, né? Não dá para a gente nos aprofundar mais sobre as virtudes que Santo Afonso propõe para nós, né? Vamos ver então a primeira virtude. A primeira que Santo Afonso traz, né, que ele apresenta, é o sofrer com paciência. E é bonito a gente perceber que Santo Afonso, para falar do amor, ele começa a falar do sofrimento, mas sofrer com paciência. Não, como a gente já disse aqui algumas vezes, não um amor masoquista, um sofrimento masoquista, mas sofrer com paciência e perceber todas as tribulações da nossa vida como um sinal de Deus para o nosso crescimento. Acho que começar o primeiro degrau dessa escada, passando pelo sofrimento com a paciência, já nos dá um belo indicativo do que a gente tem a seguir, Padre. E o segundo degrau que Santo Afonso propõe para nós não é um sofrimento paciente, mas ele coloca algo mais profundo ainda, a mansidão. Sofrer, né, ou melhor, viver o amor a Deus sem desespero, sem perdermos a paz, porque muitas vezes nós, em nossa vida familiar, nas nossas vidas de comunidade, ou mesmo na nossa vida pessoal, perdemos a paz, a calma, a tranquilidade. E Santo Afonso vai dizer que nós precisamos ter sempre essa mansidão a partir de conosco mesmo, cada um consigo mesmo, mas a partir com os outros, principalmente com os pobres, com aqueles que talvez sejam uma presença questionadora para nós, né? Os doentes, ou aqueles que estão aflitos ao nosso redor e talvez nos apavorando também. Calma, tranquilidade, mansidão, diz Santo Afonso. É bonito a gente perceber esse convite à mansidão. E depois, uma outra virtude é o desapego das riquezas. Eu acho muito bonita a expressão que Santo Afonso utiliza. Ele diz que a gente não precisa de ter inveja de ninguém, de riqueza, dos grandes reis, dos poderosos, nada. A gente só tem que ter inveja de uma pessoa, de quem ama Jesus Cristo. Olha que bonito. Tenhamos inveja dos que mais amam a Jesus Cristo, porque vivem certamente mais contentes do que os maiores reis da terra. Então não precisa de riqueza material. O que a gente precisa é ficar cada vez mais desapegado dessas riquezas, daqueles bens que passam aqui, que ficam aqui. E a prática do amor a Jesus, ela tem um horizonte maior, que é o horizonte do céu. O céu que começa a ser vivido, construído aqui, mas que a gente não leva nenhuma dessas riquezas. Por isso que ele coloca como uma virtude para bem amar a Jesus. E aí ele coloca logo o segundo degrau, o outro degrau, não o segundo, que é justamente a vontade de Deus. E Santo Afonso repetia muito a vontade de Deus, a vontade de Deus, né? E eu acho que nós ao tomarmos consciência de que nada em nossa vida acontece por acaso, nada. Em todas as nossas ações,
pensamentos. Nós não podemos ter aquele desejo de satisfação puramente humana, mas somente a vontade de Deus. Porque tudo concorre ao bem daqueles que amam. Pensamento de São Paulo, que Santo Afonso vivenciava profundamente. A vontade de Deus é o mais importante na vida. E quem aceita a vontade de Deus, né, como o Padre Everson trouxe para nós, quem aceita a vontade de Deus tem um caminho certo, que é o caminho da santidade. Então, ser santo, desejar ser santo. E para isso, Santo Afonso ele dá 6 pistas para que a gente viva bem o caminho, o percurso da santidade. Primeiro, evitar todo o pecado. Não tem esse negócio de pecadinho, pecadão, pecado leve, não. Santo Afonso diz evitar todo o pecado deliberado, mesmo os mais leves. Segundo, desejar chegar à perfeição dos santos. Por isso que a Igreja nos convida a viver a comunhão dos santos, olhar, pedir a intercessão dos santos. Então, olhar para o exemplo deles e desejar chegar onde eles chegaram, trilhando o caminho que eles trilharam. O terceiro é estar bem resolvido a atingir a perfeição, o desejar a perfeição. Não para ser reconhecido pelos outros, mas desejar a perfeição como um caminho para desejar plenamente a Deus. O quarto é fazer a oração mental. O Santo Afonso ele recomenda fazer a cada dia 2 horas, ao menos, 1 hora de oração mental e nunca omitir sem necessidade. E você, como é que está a sua vida de oração? Você tem reservado um tempo diário para fazer essa oração que Santo Afonso coloca? O quinto, comungar mais vezes na semana, né? Então não contentar apenas com o mínimo, mas contentar quanto mais vezes possível. E o sexto, rezar continuamente. Então são 6 dicas preciosas, valiosas para quem deseja ser santo e trilhar este caminho da prática do amor a Jesus. O Marcos, permita-me voltar a essa proposta de Santo Afonso da comunhão frequente. E vamos lembrar que ele vivia numa época muito difícil na igreja, onde havia o grupo dos rigoristas, dos laxistas. Os rigoristas que procuravam dificultar ao máximo a participação de todos nas ações divinas da igreja, inclusive da comunhão. Santo Afonso, olha que visão, além do tempo, comungar frequentemente. Eu acho tão bonito as pessoas que têm costume de comungar todos os dias, de participar da missa todos os dias. Pensa um pouquinho se você não poderia fazer esse propósito. Vou começar, quem sabe, uma vez por semana eu vou à missa no dia de semana, não no domingo, porque domingo não se discute, mas logo você vai passar para 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, sem dúvida. Mas Santo Afonso depois vai fazer outra proposta, que nós precisamos ter a humildade. Nós não podemos considerar-nos como os mais indignos. Ser humilde não significa isso, mas abraçar as humilhações, abraçar a própria realidade de limitação e ter a humildade suficiente para dizer: sem Deus, Senhor, sem vós nada posso. Então, é eu reconhecer que sou limitado, mas com Deus eu vou poder vencer. Com Deus eu tudo posso naquele que me conforta. E a humildade é um caminho importante para este segmento de Jesus, e quem é humilde pratica o desapego. Santo Afonso fala muito de desapego durante todo o itinerário percorrido na prática do amor, e aqui ele coloca o desapego do coração. Desapeguemos o coração de todas as criaturas. Quem está agarrado com alguma coisa da terra nunca poderá voar e unir-se de todo a Deus. Olha que profundo. Então, se tem alguma coisa que está te prendendo aqui, isso pode estar te afastando de Deus. É o desapego do coração.
um coração livre, um coração sonhador, um coração generoso e, acima de tudo, um coração que anseia plenamente, profundamente, ardentemente, né, a Deus, um coração que deseja ardentemente a Deus. A próxima virtude, Padre, que ele coloca duas aqui, acho que são uma das duas mais difíceis da gente exercitar, não é? Sem dúvida alguma, que é justamente a paciência e a calma. A paciência, mesmo quando acontece algum incidente em nossa vida, alguma coisa que não estava previsto, a gente ter calma, ter tranquilidade. E alguém dizia, tempos atrás, fazendo uma reflexão sobre o amadurecimento da vida humana, que somente é maduro na vida quem é paciente e calmo nas dificuldades. Quem não está maduro na vida. E Santo Afonso vai dizer que nós precisamos tomar muita consciência para não sermos surpreendidos pela raiva, pelo desassossego, pelo rancor. Mas quando algo não dá certo, Santo Afonso diz, vamos recorrer a Deus. Vamos ter a calma e a paciência. Meu Deus, eu preciso de vós. E que este seja constante em nosso caminho, né? O desejo da paciência, e paciência com um propósito, aceitar a vontade de Deus. Sim, aceitar. A vontade de Deus também perpassa toda a mística alfonsiana, toda a espiritualidade de Santo Afonso, né? Aceitar a vontade de Deus. E aqui ele coloca, toda santidade consiste em amar a Deus, e todo o amor a Deus consiste em fazer a sua vontade. Não a minha, não aquilo que eu quero, mas colocar o que Deus quer em primeiro lugar, aceitar a vontade de Deus em todos os momentos. E dentro de um realismo muito grande, Santo Afonso chama a nossa atenção. Não é porque você está num caminhar de espiritualidade, de perfeição, que você está isento das tentações. Você vai ser tentado, cada um de nós. Só que às vezes nós limitamos as tentações em um tipo de comportamento. E não é tudo aquilo, toda a situação que me afasta de Deus. É a sensualidade, são todos os pecados capitais, é o orgulho, é a vaidade, é o amor próprio desordenado, enfim, tudo aquilo que não é. E por isso Santo Afonso vai dizer que os remédios contra as tentações são a resignação, acolhendo a vontade de Deus. Deus está permitindo a tentação para que eu me purifique e que minha resposta seja de maior amor. E Santo Afonso, mais uma vez, vai voltar que para vencer a tentação, precisamos rezar. A oração. E por isso que está muito ligada também a essa próxima virtude, que é a da purificação interior. Nas tentações e diante delas, buscarmos a nossa purificação, a aridez espiritual. E ele coloca, na aridez, quando Deus nos manda a aridez espiritual, resignemo-nos à vontade de Deus e tiraremos assim maior proveito da desolação do que da consolação. Tirar o proveito dos momentos de dificuldade. Não, conforme já dissemos aqui, o sofrimento por amor ao sofrimento, mas o sofrimento porque nós encontramos nele um propósito para a nossa vida. Por isso a purificação interior é este caminho espiritual também para encontrar e fazer realizar a vontade de Deus. E agora chegamos à última virtude, não é, Padre? Que é tão bonito, como Santo Afonso, ao encerrar, ele coloca para nós um pensamento de otimismo, de alegria. Viver bem é preciso deixar tudo para ganhar tudo. Só uma coisa é necessária: amar a Deus e salvar a alma. É a palavra de Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma. Queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso, nesse pensamento positivo, viver bem
mas viver bem olhando para a eternidade. Viver bem agora. Eu vou viver os valores que eu vou levar para a eternidade. O que eu levo no meu caixão? E tudo aquilo que é material me adianta alguma coisa? Eu vou poder usufruir depois da minha morte? É isso, é o pensamento, mas não é um pensamento de medo, de terror. Não, é viver bem, viver com alegria, porque eu amo a Deus. Eu estou salvando a minha alma, não por mim, não por meus méritos, porque eu tenho correspondido à graça de Deus. E que nós possamos, a partir de tudo que foi meditado, especialmente hoje, percorrendo todas essas virtudes propostas por Santo Afonso, que nós tenhamos essa consciência, assim como ele coloca: quem só quer Deus é rico de todos os bens. Feliz de quem pode dizer de coração: Jesus, eu quero só a vós e nada mais. Quem ama a Deus encontrará alegria em todas as coisas. Quem não ama a Deus, em nenhuma coisa encontrará verdadeiro prazer. Que essa seja a nossa razão, o sentido da nossa vida. E agora, depois de termos percorrido as virtudes que Santo Afonso nos apresenta, para amarmos mais a Jesus, eu quero compartilhar mais um pensamento, um poema de Santo Afonso para você meditar, para guardar em seu coração. Adeus, criaturas, contente vos deixo. A vós não pertenço, nem meu quero ser. Liberto de tudo, Deus, hei de morrer. Sim, todo sou teu, meu caro Jesus. Só teu quero ser, ó fonte de luz. Ó fogo sagrado, vem logo ao meu peito. Abrasa minha alma no incêndio sagrado do teu puro amor, Senhor adorado. Um poema que é uma verdadeira oração, não é, Padre Everson? De quem desejou a Jesus Cristo e de quem indicou os caminhos, ou melhor, o caminho, que a gente deve trilhar para encontrar Jesus. E a gente vê em Santo Afonso quase que um movimento natural. Tudo nele se transforma em oração. Verdade. Um poema bonito, uma oração. Agora, como Santo Afonso, vamos rezar, né? Sim. Quero ser todo vosso, Senhor. Dou-vos meu corpo, minha alma, minha vontade, minha liberdade. Não quero mais viver para mim, mas só para vós. Eu quero tornar-me santo. Isso espero de vossa graça. Maria, esperança dos pecadores, sois tão poderosa junto de Deus. Tenho grande confiança em vossa intercessão. Por amor a Jesus Cristo, por vosso amor a Jesus Cristo, eu vos suplico, ajudai-me e fazei-me santo. Amém. Que esta oração nos ajude a viver realmente, plenamente, isso que Santo Afonso coloca para nós, e ele, como um grande santo mariano, ele sempre pede a intercessão de Maria aqui nas orações, ela que é nossa esperança, ela que nos inspira também a confiança frequentemente. Como é bom termos percorrido este itinerário na prática do amor a Jesus Cristo. A gente termina uma obra, mas o programa Redenção continua e a gente continua depois com outra obra de Santo Afonso, né, Padre Everson? Santo Afonso que escreveu 100 e poucos livros e, com toda a sinceridade, nós tivemos dificuldade. Qual livro nós vamos escolher? São tantos livros ótimos para a gente passar e fizemos o seguinte: vamos fazer uma opção e nos próximos programas nós vamos pegar justamente aquele livro que Santo Afonso ele considerava o mais importante de todas as suas obras, a oração. Então, no próximo programa nós vamos nos colocar ouvindo o Santo Afonso falar para nós sobre e como rezar. E nós vamos encerrarmos então esse nosso caminhar
não estamos encerrando os nossos programas. Vamos continuar, se Deus quiser, numa nova etapa sobre a oração, mas que o Espírito Santo nos ilumine e que a Mãe querida, e Santo Afonso chamava com tanto carinho, Mãe do Belo Amor, ela esteja sempre conosco. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Obrigado pelo programa de hoje, obrigado por todos os programas, os 30 programas que nós tivemos, e obrigado pelos próximos programas. Fiquem com Deus, até a semana que vem, e muito obrigado mesmo, Marcos. Obrigado, Padre Everson, pela partilha e pela oportunidade de crescer juntos na espiritualidade de Santo Afonso. E obrigado também a você aí de casa pela companhia.